Através das parcerias entre o Departamento de Ciências Biológicas, a pós-graduação, mestrado e doutorado, Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas e o Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos, a UFOP desenvolve pesquisas acerca de novas ferramentas que auxiliam no combate e no diagnóstico do vírus da dengue. Estas pesquisas estão relacionadas ao entendimento da dinâmica biológica das células infectadas, à produção de possíveis antivírus através de compostos de origem natural e à utilização de nanotecnologia no diagnóstico da doença, para evitar epidemias. O professor Breno de Melo Silva, do Departamento de Ciências Biológicas, nos fala sobre estas pesquisas realizadas na universidade para o combate e erradicação do vírus. Confira. Bem, aqui na universidade, nós desenvolvemos no Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos pesquisas que envolvem dengue, mas com diferentes abordagens. Existe uma linha de pesquisa, por exemplo, que tem como objetivo estudar os mecanismos de relação de proteínas dos vírus com as proteínas das células. Isso é muito importante para entender a biologia, a dinâmica das infecções das células pelos mosquitos, porque os vírus eles são entidades conhecidas pela capacidade de infectar as células e como se fosse tomar conta das propriedades das células. Então os vírus eles regulam a expressão dos genes celulares, controlam a forma e a velocidade com que elas se multiplicam e, em última instância, isso resulta numa capacidade dos vírus de modular respostas do organismo. No caso de dengue, por exemplo, é conhecido como um fator muito complicador a disfunção imunológica. Então os vírus infectam as células, alteram a forma como essas células expressam aquelas proteínas que defendem o nosso corpo contra os vírus, e é importante então estudar as minúcias das relações moleculares entre os vírus e as proteínas celulares. Uma outra abordagem que nós temos em desenvolvimento na universidade, em colaboração com pesquisadores da Faculdade de Farmácia da própria UFOP, é a procura de drogas, de compostos de origem natural, ou seja, extratos de planta, que possam ter uma atividade antiviral contra dengue vírus. Isso é importante porque, como eu já disse anteriormente, não existem ainda opções de drogas que possam combater os vírus quando a pessoa está infectada. Então, o Brasil, com essa grande diversidade de formas de vida, várias plantas, é bem possível que nós consigamos, fazendo uma prospecção muito detalhada, encontrar algum composto que possa ajudar a combater o vírus, tornar o vírus mais fraco, impedir com que ele possa exercer essas funções sobre as células, esse controle das funções das células, e impedir até que eles consigam infectar as células. Então essa pesquisa está em desenvolvimento também no Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos, em um programa de pós-graduação da Universidade de Biotecnologia. E um outro eixo de pesquisa que nós temos no laboratório é uma pesquisa que visa o desenvolvimento de uma nova ferramenta de diagnóstico de dengue vírus e também dos vírus correlatos, que são febre amarela e o Zika vírus. Sobre o diagnóstico, é importante ressaltar que existem várias abordagens e vários kits já comerciais disponíveis. O diagnóstico de doenças ele pode ser direto ou indireto. O que seria um teste indireto? É quando o pesquisador consegue avaliar a presença de anticorpos contra um vírus, por exemplo. Então, nós podemos pegar um soro de um paciente e verificar se ele já teve algumas dessas doenças. O teste direto é aquele que aponta exatamente a presença do agente infeccioso. Ou seja, ele avalia a presença direta do vírus, de proteínas dos vírus ou dos ácidos nucleicos, ou seja, o genoma do vírus. Essa pesquisa, esse tipo de pesquisa de diagnóstico direto, ela é geralmente mais difícil de ter êxito, porque os vírus eles ficam durante pouco tempo no organismo. E são pesquisas, são métodos geralmente mais dispendiosos. Então, nós estamos atualmente trabalhando com ferramentas da nanotecnologia, que são nanopartículas de ouro que têm propriedades físicas muito especiais no que se refere à capacidade de emissão de luz, de absorção de luz,
tem um aspecto importante denominado ressonância plasmônica, mas a gente não precisa entrar em detalhes para explicar nesse momento. A gente utiliza essas nanopartículas para desenvolver um sistema que possa detectar a presença dos vírus em amostras biológicas diversas. Poderiam ser amostras, por exemplo, de banco de sangue, para condenar, por exemplo, algumas amostras de sangue que estariam com alguns desses vírus, mas especialmente amostras biológicas derivadas de macerado de mosquito. Nós poderíamos, então, com a finalização dessa pesquisa, né, desenvolver um sistema que pudesse detectar a presença de vírus em amostras de mosquitos que são coletados no campo. Com isso, nós poderíamos, então, indicar para os agentes públicos em que locais das cidades esses vírus estão circulando nos mosquitos. Isso traria uma grande vantagem, uma vez que o combate ao mosquito é muito dispendioso, são muitas residências, são muitos locais. A prefeitura, o governo estadual ou federal poderia, diante dessa informação, priorizar o combate aos mosquitos em determinadas regiões antes que as epidemias ocorram. E essa pesquisa foi também incubada, né, desenvolvida no nosso laboratório, junto ao programa de biotecnologia do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, o NUPEB da UFOP. Nós estamos no processo final de obtenção de uma patente para esses primeiros resultados. Estamos tentando captar mais recursos financeiros para dar viabilidade à continuação dessa pesquisa. Para se aprofundar mais sobre este tema, confira a bibliografia indicada.